Eu vinha pela estrada quando, de longe, ouvi uns rosnados estranhos, diferentes de tudo que já tinha escutado. Acelerei o passo e então vi. Era uma onça, agonizando no chão com o pescoço preso dentro de um pneu. Pela gravidade dos ferimentos, dava para perceber que aquele pneu estava ali há anos. O pescoço dela estava profundamente machucado, quase em carne viva. Se você está aqui e um sinal de que essa história merece ser ouvida, então aproveita para se inscrever no canal para me dar uma forca e comenta ai de qual cidade você me assiste, acordo antes do sol nascer. Sempre foi assim. Nem preciso mais de despertador. O corpo já sabe a hora certa, como se carregasse um relógio interno marcado pelo cansaço e pela solidão. A madeira do assoalho range embaixo dos pés descalços quando me levanto da cama. É um som que conheço de cor. Cada tábua tem seu próprio gemido, sua própria queixa. A casa respira comigo, velha e cansada, cheia de silêncios que pesam mais que qualquer conversa. Acendo a lamparina. A chama lambe o pavio devagar, jogando sombras tortas nas paredes de tijolo cru. Tem uma mancha de umidade no canto da parede que parece um mapa ou uma cicatriz. Já tentei consertar, mas ela sempre volta. Acho que algumas coisas não querem ser consertadas. Só querem que a gente aceite que estão ali, fazendo parte da estrutura, segurando tudo de pé mesmo estando quebradas. Vou até a cozinha. O fogão a lenha está frio. Ponho gravetos secos, papel velho, um toco de madeira que estava guardado desde ontem. O fósforo risca, estala, e a chama nasce pequena, frágil, como se tivesse medo de crescer. Mas cresce, sempre cresce. O fogo não desiste. Talvez seja a única coisa nessa casa que ainda luta para viver com vontade. O café começa a ferver. O cheiro sobe forte, amargo, reconfortante. É o mesmo café de sempre, coado no mesmo pano de pano que ela usava. Não troco. Não quero trocar. É uma das poucas coisas que ainda carregam o cheiro dela, mesmo depois de 4 anos. 4 anos que parecem 40. 4 anos que às vezes parecem 4 dias. Sento na cadeira de madeira, de frente para a janela. Lá fora, a escuridão ainda domina. Mas já dá para ver o contorno das coisas. O moinho parado, o curral vazio nessa hora, a cerca que precisa de conserto desde o mês passado, a porteira que range mesmo quando não tem vento. Tudo quieto, tudo no lugar, tudo igual. Bebo o café devagar. Queima a língua, mas não reclamo. Às vezes, acho que mereço queimar um pouco. Às vezes, acho que a dor pequenininha do café quente é uma forma de lembrar que ainda estou vivo, que ainda sinto alguma coisa. A luz do dia começa a rachar o horizonte. Primeiro uma frestinha alaranjada, depois um clarão vermelho que se espalha devagar, como sangue entrando na água. O céu fica rosa, depois dourado, depois azul. É bonito, sempre foi. Mas tem dias que olho para esse céu e sinto raiva. Raiva de ele continuar bonito enquanto tudo aqui dentro tá cinza. Calço as botas. Estão gastas. A sola fina. O couro rachado. Deviam ter sido trocadas a tempo, mas para quê? Para quem? Não tem ninguém para impressionar aqui. Não tem ninguém para dizer, cê tá precisando de uma bota nova, homem. Só eu, as botas e a poeira vermelha que gruda nelas todo santo dia. Saio pro terreiro. O ar está fresco, quase frio. Tem cheiro de terra molhada, mesmo não tendo chovido. Deve ser o orvalho. A grama alta tá pingando, brilhando com os primeiros raios de sol. O silêncio ainda é pesado, mas aos poucos os bichos começam a acordar. Um bem-te-vi canta longe, outro responde. Um terceiro entra na conversa. É como se eles tivessem uma rotina também, uma função, um propósito. Eu invejo isso. Vou até o curral. As vacas já estão de pé, olhando para mim com aqueles olhos grandes, calmos, cheios de paciência. Elas não cobram nada. Não perguntam por que demorei. Não reclamam, só esperam. Abro a porteira.
O ferrolho range, o metal gelado queima na palma da mão, e elas saem devagar, uma atrás da outra, mugindo baixinho, balançando as ancas largas, levantando poeira no caminho. Fecho a porteira de novo. O ferrolho trava com um clique que ecoa no vazio. Fico parado ali, observando as vacas irem embora em direção ao pasto. Sei que vão voltar. Sempre voltam. Mas tem uma parte de mim que fica olhando até elas sumirem de vista, como se tivesse medo de que dessa vez não voltem. Volto para casa. Pego a lista de tarefas que escrevi ontem. É sempre a mesma lista. Consertar cerca, limpar bebedouro, checar o moinho, ver se tem bezerro doente, comprar ração, ir na vila buscar mantimento. A vida aqui é feita de repetições, um ciclo que não para, não muda, não surpreende. Acordo, trabalho, como, durmo e recomeço. Tem gente que acha que solidão é não ter ninguém por perto. Mas não é. Solidão é ter alguém faltando, é sentir o vazio no lugar onde antes tinha presença. É olhar para o outro lado da cama e ver o travesseiro afundado, mesmo sabendo que ninguém dormiu ali há 4 anos. É pôr 2 pratos na mesa por hábito e só depois lembrar que precisa guardar um de volta. É falar sozinho porque esqueceu que não tem mais ninguém para responder. Eu falo sozinho, falo bastante. Cadê aquela chave inglesa? Esse gado tá magro demais. Preciso consertar esse telhado antes da chuva. Falo como se ela estivesse ouvindo. Às vezes até respondo por ela, imaginando o que diria. Você sempre deixa tudo para a última hora. Para de reclamar e vai trabalhar. Toma vergonha na cara, homem. Ela era assim, direta, firme, mas com um carinho que vinha escondido nas palavras duras. Sinto falta disso. Sinto falta de alguém que me brigue, que me empurre, que me obrigue a sair da inércia. Sozinho, a gente se acomoda no próprio buraco. Vai cavando, cavando, até ficar tão fundo que nem lembra mais que existe um mundo lá em cima. Pego a ferramenta e vou consertar a cerca do lado oeste. O arame está frouxo, os mourões tortos, a madeira comida de cupim. Trabalho devagar, suando embaixo do sol que agora já bate forte, quente, seco. O suor escorre pela testa, arde nos olhos, molha a camisa, mas não paro. Enquanto trabalho, não penso, e não pensar é um alívio. É quase 12:00 quando termino. A cerca está consertada. Não vai durar muito, mas vai segurar por mais uns meses. É assim que vivo, consertando o que quebra, segurando o que desmorona, adiando o inevitável. Volto para casa, esquento a comida que sobrou de ontem. Arroz, feijão, um pedaço de carne seca. Como em silêncio, mastigando devagar, sem pressa. A comida não tem gosto. Ou talvez eu já tenha esquecido o que é sentir gosto nas coisas. Depois lavo o prato, seco, guardo no mesmo lugar de sempre. A tarde arrasta, o calor aperta. Sento na varanda, na cadeira de balanço que ela gostava. Fico ali, olhando o nada, ouvindo o vento que às vezes vem e balança as folhas do pé de manga, às vezes não vem e deixa tudo parado, suspenso, sufocante. Tem dias que sinto um peso no peito tão grande que mal consigo respirar. É como se tivesse uma pedra sentada ali, esmagando tudo por dentro. Nesses dias, lembro dela deitada na cama de hospital, magra demais, fraca demais, segurando minha mão e dizendo que ia ficar tudo bem. Mas não ficou. Nunca fica. Eu sabia que ela estava doente. Sabia faz tempo, mas fingia que não sabia. Fingia que era só cansaço, só idade, só uma gripe que não passava. Quando finalmente levei ela no médico, já era tarde. Tarde demais. Os médicos foram educados, mas eu vi nos olhos deles. Se tivesse trazido antes, não disseram com palavras. Não precisavam. Ela nunca me culpou. Nem nos últimos dias, quando a dor era tanta que mal conseguia falar, ela nunca me culpou. Mas eu me culpo. Todo dia. A cada café que tomo sozinho, a cada prato que lavo sozinho, a cada noite que deito sozinho, eu me culpo. Porque eu podia ter feito diferente.
Podia ter insistido mais. Podia ter parado de ser teimoso, de achar que tudo se resolve sozinho, de fingir que as coisas vão melhorar só porque a gente quer que melhorem. Mas não fiz. E agora ela não está mais aqui. E eu estou. E não sei se isso é justo. O sol começa a descer. O céu fica alaranjado de novo, depois rosa, depois roxo. As sombras ficam longas, esticadas, como se tentassem alcançar algo que está longe demais. Acendo a lamparina de novo. A casa fica cheia de sombras dançantes, fantasmas de luz que parecem vivos, mas não são. Preparo o jantar. Mais arroz, mais feijão, um ovo frito. Como devagar, mastigando cada garfada como se fosse uma tarefa, uma obrigação. Depois lavo tudo de novo, seco de novo, guardo de novo. Sento na cadeira da cozinha, olho para a mesa vazia, olho para o relógio na parede. Um relógio velho que atrasa 5 minutos por dia, mas eu nunca acerto porque ela que acertava. Já são quase 8 da noite. Lá fora o mundo está escuro. Lá dentro também. Às vezes penso em ir para a cidade, vender a fazenda, começar de novo em outro lugar. Mas aí lembro que não tem outro lugar. A dor vai junto. A culpa vai junto. O vazio vai junto. Não adianta trocar de endereço se o problema mora dentro de você. Então fico. Fico porque não sei fazer outra coisa. Fico porque aqui tem pedaços dela, na cadeira de balanço, no pano de coar café, no canto da parede onde ela ficava com o travesseiro quando a dor de cabeça apertava. Fico porque, de algum modo torto e dolorido, isso é tudo que me resta. Vou para a cama. Deito de costas, olhando para o teto escuro. O silêncio é absoluto. Não tem vento, não tem grilos, não tem nada. Só o bater do meu próprio coração, lento, cansado, insistindo em continuar mesmo quando tudo em mim quer parar. Fecho os olhos. Sei que não vou dormir tão cedo. Nunca durmo. Fico ali, flutuando entre o sono e a vigília, entre a lembrança e o esquecimento, entre o que foi e o que nunca mais vai ser. E então, bem no limite do sono, escuto um som. É fraco, distante, quase imperceptível, mas está lá. Um som que não deveria estar ali. Um som que não reconheço. Abro os olhos, fico imóvel, escuto com mais atenção. Nada. Talvez tenha imaginado. Talvez seja só o cansaço, a mente pregando peça. Fecho os olhos de novo. Mas o som volta. Dessa vez é mais claro. É um rangido, não é um arrasto, não. É algo diferente. Algo que vem de fora. De longe. Da estrada, talvez. Ou do mato. Sento na cama. O coração acelera um pouco, mais por instinto que por medo. Fico escutando. O som continua, irregular, como se fosse algo se movendo, parando, se movendo de novo. Levanto devagar. Vou até a janela. Olho lá fora. A noite está escura, sem lua. Não consigo ver quase nada. Só sombras, só silêncio. O som para. Espero. 1 minuto, 2, nada. Talvez fosse só um bicho, um tatu, uma capivara. Tem muito bicho no mato aqui perto. Não é nada demais. Volto para a cama, deito de novo, fecho os olhos, mas não consigo dormir, porque no fundo, muito lá no fundo, uma parte de mim sente que algo mudou, que algo está diferente, que a rotina que me manteve preso por 4 anos está prestes a rachar. E eu não sei se estou pronto para isso, mas a vida não pergunta se a gente está pronto, ela só acontece. Acordo com o corpo doído, como se tivesse brigado com o sono a noite inteira e perdido. A luz do dia já entrou pela fresta da janela, mas não é a luz suave de sempre. É uma luz estranha, meio amarelada, meio pesada, como se o próprio ar estivesse carregado de algo que não consigo nomear. Levanto da cama, as costas reclamam, os joelhos estalam. 56 anos pesam mais do que deviam quando a gente carrega a culpa junto. Vou até a cozinha, acendo o fogo, ponho o café para ferver. E rotina tenta me acalmar, mas não funciona. Tem algo errado no ar. Não é um pressentimento, é certeza.
Uma certeza que vem de algum lugar profundo, antigo, um lugar que a gente esquece que existe até ele gritar. O café ferve, mas não tomo. Fico parado na janela olhando lá fora. O gado está inquieto. Consigo ver daqui, mesmo de longe. As vacas andam de um lado para o outro, as cabeças erguidas, as orelhas atentas. Não estão pastando. Estão esperando. Ou fugindo de algo que ainda não chegou. Os pássaros também estão estranhos. Não cantam. Só voam de galho em galho, nervosos, como se o céu não fosse mais seguro. Calço as botas. Pego o chapéu. Saio pro terreiro. O cheiro do ar está diferente. Tem algo metálico. Algo que lembra ferrugem e terra molhada. Mas não choveu. O vento sopra fraco, quente, trazendo com ele um odor que não reconheço. Não é podre, não é verde, é velho. Como se algo muito antigo tivesse acordado. Vou até o curral. As vacas me olham com um nervosismo que nunca vi nelas. Uma delas, a malhada, a mais velha, a mais calma, está tremendo. Tremendo de verdade, os músculos contraídos embaixo do couro, os olhos arregalados. Que foi, malhada? Pergunto baixo, chegando devagar. Ela recua, se afasta de mim. Isso nunca aconteceu. Olho para o chão. Tem marcas. Marcas profundas na terra vermelha, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Não são marcas de gado, não são marcas de trator. São profundas demais, largas demais, e vão em direção à estrada. Meu coração acelera. Volto para casa, pego a chave da caminhonete. Antes de sair, olho para a foto dela na parede. Uma foto antiga, desbotada, onde ela sorri com aquele jeito tímido que tinha. Por um segundo, juro que os olhos dela se movem. Juro que ela está me dizendo algo. Vai, precisa ir. Balanço a cabeça. Não acredito nessas coisas. Não acredito em sinais, em recados, em nada que não seja concreto. Mas mesmo assim, pego a foto, beijo o vidro empoeirado e murmuro. Se for besteira, me perdoa. Mas preciso ver. A caminhonete liga no terceiro giro de chave. O motor tosse, ronca, pega. Saio devagar pelo portão, seguindo a estrada de terra que leva até a Ponte Velha do Coricho, um córrego que corta a fazenda e some no mato fechado. A estrada está vazia. Poeira vermelha sobe atrás de mim, formando uma nuvem que parece me seguir. O sol está alto agora, queimando, mas o calor não me incomoda. O que me incomoda é o silêncio. Não tem inseto, não tem passarinho, não tem nada. É como se a natureza inteira estivesse segurando a respiração. Quando chego perto da ponte, vejo os urubus. 5, 6, talvez 7 deles voando em círculos baixos, quase tocando o chão. Urubu não voa abaixo à toa. Urubu espera, urubu sabe. Meu estômago se aperta. Paro a caminhonete, desligo o motor. O silêncio que vem depois é tão pesado que dói nos ouvidos. Desço devagar. Fecho a porta sem fazer barulho, como se tivesse medo de acordar algo que é melhor deixar dormindo. Dou alguns passos. A ponte está à frente de madeira velha. Tábuas soltas, corrimão quebrado. Já passou por ela 1000 vezes. Mas hoje ela parece diferente, ameaçadora, como se fosse a entrada para outro mundo. E então vejo as marcas de novo, profundas, arrastadas, indo em direção à ponte. E tem mais, marcas de sangue. Não muito, mas estão lá. Gotas secas, marrons, grudadas na poeira. Meu coração dispara. Volta. Entra na caminhonete e volta. Mas meus pés não obedecem. Eles seguem. Seguem as marcas. Seguem o sangue. Seguem o chamado que não entendo, mas não consigo ignorar. Quando passo a ponte e faço a curva, o mundo para. Na minha frente, parada no meio da estrada, está uma onça pintada. Mas não é uma onça normal. Ela está tremendo, o corpo inteiro chacoalhando. As patas traseiras fincadas no chão, as dianteiras abertas, como se estivesse se equilibrando em algo invisível. A cabeça baixa, o pescoço esticado, os olhos. Deus do céu, os olhos. Não são olhos de animal, são olhos de alguém que está pedindo socorro. Congelo.
Não consigo me mexer. Não consigo respirar. Sei que devo correr, voltar, sair dali. Onça pintada não fica parada assim. Onça pintada ataca ou foge. Mas essa não faz nenhum dos dois. Ela só fica ali, olhando para mim. E então percebo, no pescoço dela, preso, enfiado, martirizando, tem um pneu velho, sujo, coberto de lama seca, pedras, gravetos, folhas apodrecidas. O pneu está apertado demais, sufocando, rasgando a pele. E de dentro dele, saindo da lateral, tem um pedaço de arame enferrujado cravado na carne viva. Meu estômago revira. A onça tenta se mexer, tenta abaixar o focinho, mas o arame rasga e ela solta um gemido. Um som que nunca ouvi antes. Um som que não deveria sair de um bicho tão poderoso. É um gemido de dor, de desespero, de derrota. Dou um passo para trás. Minha mão procura a porta da caminhonete, mas está longe demais. Longe demais. A onça dá um passo em direção a mim. Meu corpo inteiro trava. Vai morrer? Aqui. Agora. Mas ela não avança. Ela para. E abaixa a cabeça. Não num gesto de ataque. Num gesto de submissão. De súplica. As pernas tremem. O suor escorre frio pela nuca, pelas costas, pela testa. A respiração sai curta, rápida, presa. Tento falar, mas a garganta está fechada. A onça geme de novo, dessa vez mais baixo, mais fraco. Então, ela se deita no chão na minha frente com o corpo tremendo, o peito subindo e descendo rápido, os olhos fixos em mim. E eu entendo. Ela não vai me atacar. Ela está me pedindo ajuda. Minha mente gira. Não faz sentido. Onça não pede ajuda. Onça não confia. Onça não se entrega. Mas essa está fazendo exatamente isso. Dou um passo. Só um. Devagar. A onça não se mexe. Dou outro passo. O coração martelando. As mãos suadas. A boca seca. Quando estou a 3 metros dela, paro. Agacho devagar, olho nos olhos dela e pela primeira vez em 4 anos sinto algo além de culpa, além de dor, além de vazio. Sinto propósito. Você não pode deixar ela assim. A voz na minha cabeça não é minha, é dela, da minha esposa. Clara, firme, como se estivesse ao meu lado, empurrando minha teimosia para o lado, me obrigando a fazer o certo. Levanto devagar, volto para a caminhonete, as pernas bambas, pego uma garrafa de água que está no banco. Corto a parte de cima com o canivete, volto para perto da onça. Ela ainda está deitada, ainda me olhando. Coloco a água no chão, a 1 metro dela. Bebe, sussurro, a voz rouca. Vai, bebe. A onça levanta a cabeça devagar. Arrasta o corpo. Chega perto da água, tenta abaixar o focinho. O arame crava, ela geme. Para, tenta de novo. O arame crava mais fundo, sangue fresco escorre. Ela desiste, se afasta, deita de novo e fecha os olhos. Não é desistência, é exaustão. Pego o celular. As mãos tremendo tanto que mal consigo desbloquear a tela. Procuro o número, o veterinário da ONG que trabalha na região. Alguém me deu esse contato há anos, quando apareceu um veado ferido aqui perto. Nunca usei, mas guardei. Disca, toca. 1 vez, 2, 3. Alô? Tem uma onça aqui, presa, num pneu. Tá morrendo. Silêncio do outro lado. Senhor, o senhor tem certeza? Tenho. Ela tá na minha frente. Tô vendo. Não se aproxime. Eu vou... Ela não vai atacar. Ela tá pedindo ajuda. Eu sei que parece loucura, mas, por favor, vem logo. Passo a localização, desligo, olho para a onça. Ela abriu os olhos de novo. Está me olhando e juro por tudo. Tem gratidão naquele olhar. Tiro a camisa, faço sombra para ela. O sol tá queimando. Ela precisa de sombra. Pego a água de novo, molho a mão. Chego perto, muito perto. Ela não se mexe. Molho o focinho dela, devagar, com cuidado.
A pele está quente, seca, rachada. Ela fecha os olhos. Um suspiro sai, quase humano. Sento no chão. Ali mesmo, do lado dela, esperando. E enquanto espero, olho para o pneu. Olho bem, tem alguma coisa escrita. Tinta branca, borrada, mas ainda dá para ver. Letras, números, um código. Meu sangue congela. Eu conheço esse código. É o sistema de inventário da fazenda. É, meu pneu. A revelação cai como um soco no estômago. Foi lixo meu, eu causei isso. Não direto, não de propósito. Mas foi meu descuido, minha negligência, minha falta de atenção. Deixei esse pneu jogado em algum lugar há anos, e ele viajou, rolou, chegou até aqui, e prendeu ela. Há quanto tempo? Olho para o estado do pneu, a lama endurecida, a ferrugem do arame, as feridas antigas, cicatrizadas por cima de feridas novas. 2 anos, talvez mais. Ela carregou isso por 2 anos. As lágrimas vêm. Não consigo segurar. Não quero segurar. Choro ali, na poeira, do lado de uma onça agonizante, carregando o peso de mais uma culpa que não sei se vou conseguir carregar. Desculpa, sussurro. Desculpa. A onça abre os olhos, me olha, e de algum jeito impossível, incompreensível, ela entende. O barulho de motor ao longe. A ajuda está chegando. Mas sei que isso é só o começo, porque libertar ela do pneu é fácil. Libertar eu mesmo de mim, isso vai ser muito mais difícil. O veterinário chegou 20 minutos depois. Veio numa caminhonete branca, sacudindo na estrada de terra, levantando poeira vermelha que grudou no suor do meu rosto. Ele desceu rápido, carregando uma caixa de metal, os olhos arregalados, quando viu a onça ainda deitada, ainda me olhando, ainda confiando de um jeito que partia o peito. Meu Deus! Foi tudo que ele conseguiu dizer. Se chamava Rodrigo. Jovem, 30 e poucos anos, barba curta, mãos firmes, mas olhos assustados. Trabalha com fauna selvagem há 10 anos. Já viu onça ferida, onça presa em cerca, onça atropelada. Mas nunca viu uma onça assim. Nunca viu uma onça se entregar. Como o senhor conseguiu chegar tão perto? Perguntou a voz baixa, sem tirar os olhos dela. Não sei, respondi. E era verdade. Ele se aproximou devagar, muito devagar, com a seringa na mão. A onça seguiu ele com o olhar, mas não se mexeu. Não rosnou. Não mostrou os dentes. Só ficou ali, respirando fundo, esperando. Rodrigo aplicou o sedativo. A agulha entrou no músculo do ombro. A onça nem reagiu. Só piscou devagar, como se soubesse que aquilo era necessário, que aquilo ia ajudar. 5 minutos. O corpo dela começou a relaxar. A cabeça desceu, as pálpebras pesaram, mas mesmo sedada, ela não fechou os olhos completamente. Ficou me olhando, até o último segundo, até o sono levar. Rodrigo se ajoelhou do lado dela, começou a examinar. Passou a mão no pneu, tentou girar, não mexeu, puxou devagar. Nada. O pneu estava preso, encaixado, enfiado de um jeito que parecia impossível de tirar sem arrancar o pescoço junto. Isso aqui tá há muito tempo. Noti, murmurou ele, mais para si mesmo do que para mim. Olha a lama, tá dura como pedra. E esse arame, Jesus, tá cravado até o osso. Ele tentou de novo, fez força. Os músculos dos braços tensionaram, mas o pneu continuou preso. Não vai sair assim, disse, largando, limpando o suor da testa com o braço. Vou precisar de ajuda. Vou ligar para os bombeiros. Fez a ligação. Explicou a situação. Deram previsão de 40 minutos para chegar. 40 minutos que pareciam uma eternidade. Ficamos ali, os dois, sentados na poeira, guardando a onça. Rodrigo checava a respiração dela, o pulso, as pupilas. Eu só ficava olhando para ela, olhando para o pneu, olhando para as letras borradas que gritavam minha culpa. Esse pneu é seu? Rodrigo perguntou de repente, apontando para o código. Engoli seco, demorei para responder. É. Ele não disse nada, só acenou com a cabeça. Não era julgamento, era compreensão.
Compreensão de que, às vezes, a gente machuca sem querer, sem saber, e isso dói mais do que machucar de propósito. O tempo arrastou. O sol subiu mais. O calor apertou. Fiz sombra para a onça com minha camisa de novo. Molhei o focinho dela. Rodrigo trouxe mais água. Molhou o corpo inteiro, tentando refrescar. Foi quando escutamos o barulho. Um motor. Mas não era dos bombeiros. Era outra caminhonete. Vinha da direção oposta, da fazenda vizinha. Meu estômago afundou. Conhecia aquele motor. Conhecia aquela caminhonete. Era o Durval. A caminhonete parou a uns 20 metros. A porta se abriu com violência. Durval desceu. Alto, largo, barrigudo, chapéu sujo, cara fechada. E na mão, uma espingarda. Sabia que ia dar nisso, gritou ele ainda longe. Sabia que essa onça desgraçada ia aparecer. Matou 3 cabeças de gado meu mês passado. Hoje eu resolvo isso. Rodrigo se levantou rápido. Senhor, o senhor não pode... Não pode o quê, rapaz? Essa praga tá na minha terra. Matou meu gado. Tenho direito. Ela tá sedada, tá indefesa. Isso não é caça, é execução. Durval cuspiu no chão. Pra mim, tanto faz. Onça boa é onça morta. Ele levantou a espingarda. Apontou. E foi quando meu corpo se moveu sozinho. Me coloquei na frente. Entre a arma e a onça, de braços abertos, o coração numa pancada só. Sai da frente, Durval rosnou. Não. Eu falei para sair. E eu falei não. Ele deu um passo. Eu não recuei. Você tá protegendo essa bicha? Você ficou louco? Se quiser matar ela, vai ter que me matar primeiro. O silêncio que caiu foi denso, pesado, perigoso. Durval me olhou como se eu fosse um estranho. E talvez eu fosse. Talvez eu estivesse me tornando alguém que nem eu mesmo conhecia. Essa onça tá assim por culpa nossa, eu disse, a voz firme agora sem tremer. Por lixo humano, por descaso, por ignorância. Minha ignorância, Durval. Esse pneu é meu. Eu causei isso. E se ela morrer, não vai ser porque você quis justiça. Vai ser porque a gente, você, eu, todo mundo aqui, não soube cuidar do que é nosso. Durval hesitou, a espingarda ainda apontada. Mas a certeza nos olhos dele começou a rachar. Ela matou meu gado e eu vou pagar. Vou pagar por cada cabeça, mas ela não vai morrer assim. Não enquanto eu estiver de pé. Rodrigo ficou ao meu lado, calado, mas presente. Durval baixou a arma devagar. Cuspiu de novo. Praguejou baixo. Deu as costas e voltou para a caminhonete. Antes de entrar, gritou. Você vai se arrepender disso. A caminhonete saiu em disparada, levantando poeira, sumindo na curva. Minhas pernas bambearam. Sentei no chão de novo, as mãos tremendo, o suor frio escorrendo. Rodrigo pôs a mão no meu ombro. Obrigado, disse ele. Não respondi. Não conseguia. Os bombeiros chegaram 15 minutos depois. 3 homens, equipamento pesado, uma máquina de cortar metal que parecia pequena demais para a tarefa. Explicamos a situação. Eles ficaram chocados, mas não perderam tempo. Começaram a trabalhar. O primeiro corte foi barulhento. A máquina gritou, soltou faíscas, fumou. O pneu resistiu. Era borracha velha, endurecida, teimosa. O corte avançou devagar, milímetro por milímetro. A onça, mesmo sedada, se mexeu, gemeu. O corpo inteiro contraiu. Segura a cabeça dela, um dos bombeiros pediu. Me aproximei. Segurei a cabeça da onça com as 2 mãos. Era pesada, quente, viva. Senti o pulso dela nas palmas das minhas mãos. Senti a vida lutando para continuar. Firme, menina, sussurrei, sem pensar, sem saber de onde vinha aquilo. Só mais um pouco. Por favor. O primeiro corte falhou. O pneu não cedeu. Tentaram de novo. Outro ângulo. Mais pressão. A máquina gritou mais alto. O cheiro de borracha queimada encheu o ar. Meu estômago revirou. A onça rugiu, mesmo sedada. Um rugido baixo, gutural, de dor, de medo, de desespero. Aguenta!
Pedi. Aguenta! Segundo corte. Estalo seco. O pneu cedeu, caiu no chão com um baque surdo e, junto com ele, o peso de 2 anos de sofrimento. A onça ficou imóvel por um segundo. Depois, devagar, muito devagar, abaixou o focinho e bebeu água. Bebeu sem parar, sem sentir dor, sem o arame rasgando. Só bebeu. Todos sorriram. Todos suspiraram. Um dos bombeiros limpou lágrima do rosto. Eu desabei. Sentei na poeira e chorei. Chorei como não chorava há 4 anos. Chorei pela onça. Chorei por ela. Chorei por mim. Chorei por tudo que não consegui fazer, por tudo que não consegui salvar, por tudo que deixei morrer. Rodrigo ajudou a onça a levantar. Ela ainda estava tonta, mas conseguiu ficar em pé. Colocaram ela numa caixa grande, acolchoada, com água e sombra. Levariam ela para um centro de reabilitação. Cuidariam das feridas, alimentariam e depois soltariam de volta. Antes de partir, Rodrigo me entregou algo. Metade do pneu, cortado, sujo, com as letras ainda visíveis. Guarda isso, disse ele, para lembrar. Não precisava. Eu nunca ia esquecer. Voltei para casa quando o sol já estava se pondo. A luz alaranjada tingiu tudo de dourado. Entrei devagar. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não era vazio. Era expectante. Coloquei o pedaço do pneu na varanda. Sentei na cadeira de balanço. Olhei para o horizonte. E foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foram os sons. De noite, deitado na cama, escutei passos. Não eram passos humanos, eram pesados, firmes, felinos. Vinham do lado de fora, circulando a casa, parando, recomeçando. Me levantei, fui até a janela. Olhei lá fora, nada, mas os passos continuaram, durante horas, até eu dormir, ou até eu achar que dormi. No dia seguinte, acordei e a casa estava diferente, objetos fora do lugar. A xícara de café que deixei na mesa da cozinha estava na varanda. A foto dela, que fica sempre na parede da sala, estava virada de frente para a porta. A cadeira de balanço, que nunca se mexe sozinha, estava balançando devagar quando desci. Vento, pensei, só vento. Mas não tinha vento. Os animais também mudaram. O gado ficou agitado, as galinhas não botavam ovo, o cachorro do vizinho, que sempre late quando passo, ficou quieto, encolhido, tremendo. E os cheiros. Toda madrugada sentia um cheiro de mato, não de mato comum, de mato profundo, antigo, selvagem. Um cheiro de terra molhada, de folha podre, de algo vivo e poderoso. Acordava suando. O coração disparado, a certeza de que não estava sozinho. Uma noite sonhei com ela, com minha esposa. Ela estava sentada na beira da cama de costas para mim. Vestia o vestido florido que usava aos domingos, o cabelo preso num coque frouxo. Eu tentei falar, mas a voz não saiu. Ela virou o rosto devagar, e não era o rosto dela, era o rosto da onça. Os olhos amarelos, fixos, penetrantes. Acordei gritando, sentei na cama, suando frio, tremendo, olhei para o lado. O travesseiro dela estava afundado, como se alguém tivesse dormido ali. No 3º dia depois do resgate, Rodrigo ligou. Preciso te mostrar uma coisa. Fui até o centro de reabilitação. Fica a 2 horas daqui. Um lugar simples, cercado de mata, cheio de gaiolas grandes, recintos espaçosos. A onça estava num deles. Já estava melhor. As feridas limpas, enfaixadas. O pescoço ainda inchado, mas sem o pneu. Ela comia, bebia, se mexia. Estava viva. Rodrigo me levou até uma sala pequena. Ligou um computador. Mostrou imagens de câmeras escondidas na mata, perto de onde encontramos ela. Instalamos essas câmeras há 6 meses, explicou, para monitorar a fauna da região. Ele clicou num arquivo. Um vídeo começou a rodar. Era de noite, escuro, mas a câmera captava com infravermelho. E lá, no meio da mata, estava a onça,
Mas ela não estava sozinha. Ao redor dela, 3 filhotes, pequenos, manchados, brincando. Meu coração parou. Ela tem filhotes, Rodrigo disse, a voz emocionada. Por isso ela não morreu. Por isso ela lutou. Ela precisava voltar, precisava alimentar eles. O vídeo continuou. A onça com o pneu tentando caçar, falhando, tentando de novo, falhando, mas não desistindo. 2 anos. Ela aguentou 2 anos de sofrimento porque tinha 3 vidas dependendo dela. As lágrimas vieram de novo. Não segurei. Onde eles estão? Perguntei. Não sabemos ainda, mas vamos achar. E quando soltarmos ela, vamos soltar perto deles. Voltei para casa em silêncio. A cabeça girando, o peito apertado. Aquela onça tinha mais força do que eu, mais coragem, mais propósito. E eu? Eu tinha o quê? Naquela noite, sentei na varanda. Olhei para o pedaço de pneu. Peguei ele. Senti o peso. Senti a textura áspera. Senti a culpa. E então senti outra coisa. Um movimento. Olhei para cima. No limite da luz da lamparina, na beira do terreiro, tinha algo. Uma sombra. Grande. Felina. Olhos amarelos brilhando no escuro. Não era possível. A onça estava no centro de reabilitação. Não podia estar ali, mas estava. Fiquei imóvel, sem respirar. A sombra deu um passo. Parou. Outro passo. Parou. E então sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Entrei em casa, tranquei a porta, sentei no chão de costas contra a parede. O que estava acontecendo comigo? Peguei a foto dela, da minha esposa, olhei para os olhos dela. Você está tentando me dizer alguma coisa? Sussurrei. É isso? A foto não respondeu, mas na minha cabeça a voz dela ecoou. Você sabe o que tem que fazer? Não. Eu não sabia, mas estava começando a desconfiar. Passei os dias seguintes num estado que não consigo explicar direito. Não era medo, não era loucura, era atenção. Como se cada célula do meu corpo estivesse acordada, esperando algo que ainda não tinha nome. Trabalhava na fazenda normalmente, consertava cerca, cuidava do gado, fazia a comida, mas tudo parecia mecânico, automático, como se o verdadeiro eu estivesse em outro lugar, observando, esperando. As aparições continuaram. Toda noite via a sombra, sempre no limite da luz, sempre nos mesmos lugares, perto do moinho, na beira do pasto, ao lado da porteira velha. Nunca chegava perto demais, nunca ia embora de vez, só ficava ali, observando, e eu observava de volta. Os sonhos também pioraram. Toda madrugada acordava com a sensação de que tinha esquecido algo importante, algo urgente, algo que podia mudar tudo. Mas quando tentava lembrar, a memória escorria pelos dedos como água. Foi no 5º dia que Rodrigo ligou de novo. A voz dele estava diferente, tensa, preocupada. Preciso que você venha aqui, agora. O que aconteceu? A onça, ela escapou. O mundo girou. Como assim escapou? Não sei. O recinto estava fechado, trancado. Verificamos tudo, mas quando fomos alimentar ela hoje de manhã, não estava lá. Sumiu. Meu coração disparou. E os filhotes? Ainda não achamos, mas tem mais. Recebemos denúncia que tem caçadores na região. Gente de fora. Procurando onça, dizem que tem comprador pagando alto por pele. O sangue congelou nas veias. Quanto tempo eu tenho? Não sei, mas se ela voltar para a mata procurando os filhotes, e esses caçadores acharem primeiro, não precisou terminar. Desliguei, peguei as chaves da caminhonete, saí. Não sabia para onde ia, não sabia o que ia fazer. Só sabia que precisava encontrar ela antes que fosse tarde demais. Dirigi pela estrada de terra, levantando poeira, o sol já começando a descer no horizonte. Passei pela Ponte Velha, passei pelo lugar onde a encontrei pela primeira vez. Parei, desci da caminhonete. O silêncio era absoluto. Nem vento, nem pássaro, nada. Onde você tá?
Murmurei pro nada, pro ar, pra mata fechada à minha frente. Nada respondeu. Caminhei. Entrei na mata. Os galhos arranhavam os braços, o rosto. A luz ficou mais fraca. O cheiro de terra molhada ficou mais forte. Continuei. Não sei quanto tempo andei. Pode ter sido 10 minutos, pode ter sido 1 hora. O tempo perdeu sentido ali dentro. Só existia o próximo passo, o próximo galho, o próximo suspiro. E então escutei um choro. Não, não era choro, era miado, fraco, desesperado, filhote. Corri, tropecei em raízes, levantei, continuei. O miado ficou mais alto, mais perto. Cheguei numa clareira pequena e ali, escondidos embaixo de um tronco caído, estavam eles. 3 filhotes de onça. Pequenos, tremendo, os olhos arregalados de medo, sozinhos. Meu coração apertou. Onde estava a mãe? Me abaixei devagar, estendi a mão. Um dos filhotes recuou, outro rosnou, pequeno, inofensivo, corajoso. O terceiro só ficou parado, me olhando com aqueles olhos que já conhecia. Onde está sua mãe? Sussurrei. E então escutei outro som. Vozes, humanas. Vinham da esquerda, cortando a mata, acompanhadas do barulho de galhos quebrando, botas pisando forte, risadas, caçadores. Me joguei no chão, cobri os filhotes com o corpo. Eles se mexeram, assustados, mas não saíram. Fiquei imóvel, respirando devagar, o coração martelando. As vozes ficaram mais perto. Rastro fresco aqui, gritou um homem. Voz grossa, arrastada. Deve ter filhote por perto. Outro respondeu. Se achar o filhote, a mãe aparece. E se a mãe aparecer, a gente faz a festa. Risos. Minha mão apertou a terra. A raiva subiu pela garganta, quente, sufocante. Os passos ficaram mais próximos. Muito próximos. 10 metros. 5 metros. Olhei ao redor. Não tinha saída. Não tinha como correr. Não tinha como esconder os filhotes a tempo. E então, do outro lado da clareira, saindo da sombra como um fantasma, ela apareceu. A onça, ainda magra, ainda machucada, o pescoço inchado, roxo, marcado, mas de pé, forte, os olhos fixos nos caçadores. Ela se colocou entre eles e os filhotes, entre eles e eu. Os homens congelaram. Eram 3, armados, espingardas, facões, roupas sujas de lama. Um deles, o maior, sorriu. Olha só, veio se entregar. Levantou a espingarda. E foi quando meu corpo se moveu sozinho de novo. Saí de trás do tronco, fiquei de pé. Me coloquei na frente da onça. Os caçadores me olharam como se eu tivesse caído do céu. Sai da frente, velho, o maior rosnou. Não, eu falei para sair. E eu falei não. Ele deu um passo, apontou a arma para mim agora. Você quer morrer? Se for preciso. O silêncio que caiu foi denso, pesado, perigoso. Atrás de mim, senti a presença da onça. O calor do corpo dela, a respiração pesada. Ela não estava fugindo, estava ficando comigo. Essa onça tem filhotes, eu disse, a voz firme, sem tremer. Tem 3 filhotes ali atrás. Se vocês matarem ela, eles morrem também. 3 vidas. Por causa de dinheiro, por causa de pele. Vocês conseguem viver com isso? O maior cuspiu no chão. Não é problema meu. É sim. Porque se vocês atirarem nela, vão ter que atirar em mim também. E aí não vai ser caça, vai ser assassinato. E assassinato não tem comprador que pague. Os outros 2 caçadores trocaram olhares. Indecisos, um deles, mais novo, abaixou a arma. Chega, Zé, não vale a pena. O maior, Zé, hesitou. A arma ainda apontada. O dedo no gatilho. O ódio nos olhos. Você não sabe com quem tá mexendo. Sei. Tô mexendo com gente que esqueceu que a vida vale mais que dinheiro. Tô mexendo com gente que perdeu o respeito. Mas ainda dá tempo de lembrar. Zé rosnou. Praguejou. Cuspiu de novo, mas abaixou a arma. Isso não acaba aqui, disse apontando o dedo para mim. Vou voltar. E da próxima vez, não vai ter velho chorão para atrapalhar.
Eles viraram as costas e saíram xingando, quebrando galhos no caminho, sumindo na mata. Esperei. 1 minuto, 2, até o som dos passos sumir completamente. Então caí de joelhos. As pernas não seguravam mais, as mãos tremendo, o suor frio escorrendo, a adrenalina drenando, deixando só o vazio. Senti algo quente tocar meu ombro. Virei devagar. Era a onça. Ela tinha se aproximado, o focinho a centímetros do meu rosto, os olhos amarelos fixos nos meus. Não era ameaça, era gratidão. Estendi a mão, devagar, muito devagar. Toquei a cabeça dela, a pele quente, áspera, viva. Ela fechou os olhos, encostou a cabeça na minha mão, um suspiro baixo saiu. E então, como se tivesse feito o que precisava fazer, ela se virou e foi até os filhotes. Eles saíram correndo de trás do tronco, miando, se esfregando nela, subindo nas patas dela. Ela se deitou. Deixou eles mamarem. Lambeu cada um, cuidou, protegeu. Fiquei ali de joelhos, olhando, e entendi. Ela tinha voltado para mim. Não porque precisava, não porque estava presa. Porque escolheu. Escolheu confiar. Escolheu aparecer. Escolheu me dar a chance de fazer o certo, igual minha esposa fez. Ela também escolheu confiar em mim, escolheu me amar, escolheu acreditar que eu ia cuidar dela. E eu falhei, mas agora eu não ia falhar de novo. Me levantei, peguei o celular, liguei para Rodrigo. Achei ela e os filhotes, vou mandar a localização, mas tem caçadores, precisa vir rápido e traz a polícia. Desliguei. Sentei encostado numa árvore. Fiquei de guarda, protegendo. A onça me olhou de novo. Dessa vez foi diferente.